tem uma outra característica que faz com que o seu marido seja crítico com você. E você vai estranhar quando eu disser, se você não conseguir entender nesta live o significado de tudo isso, e é natural porque é um assunto complexo, nas outras lives você vai estar acompanhando. Pode ser que ele seja crítico com você, porque na verdade ele emocionalmente ele não está casado com você. Ele emocionalmente está casado, vocês sabem com quem? Com uma outra mulher. Ah, Sampa, como assim com uma outra mulher? Ele tem uma amante? Pode até ter, mas não é essa amante que está fazendo ele ser assim. Ele é casado emocionalmente com uma outra mulher, e você sabe quem é esta outra mulher? É a mãe dele. E, gente, quando o problema emocional, né, a questão emocional do marido é essa, é mais complexo ainda, né, de ser resolvido, mas possível, né? É importante que você tenha esta consciência, você esposa, ou marido, se for a situação inversa, para que comece a promover essa mudança, porque você também contribui para que seja assim, né? É interessante isso. Como assim, Sampa? Ele está casado. São as relações em que... Isso é muito legal, gente, porque se vocês também, de repente, são pais, né? É a mãe, você é esposa e mãe, pai e marido e pai, para que vocês não façam isso com o filho de vocês. É muito comum os pais trazerem um dos filhos quando a relação do casal não está bem, e muitas vezes é comum não ficar bem. O problema é que algumas relações se arrastam com crises não estando bem por muitos anos, por longa data. E aí, quando essas relações acontecem, eles trazem o filho, um dos filhos, né? Ou às vezes mais filhos, como salvação dessa relação. E aí, quando este filho ele é eleito como salvador dessa relação, e esse filho se permite ser esse salvador, ele gosta de ser esse salvador, ele emocionalmente, normalmente o homem emocionalmente se conecta com a mãe nessas situações, e as mulheres emocionalmente se conectam com os pais. E esses pais, ao mesmo tempo, precisam tanto desses filhos, que emocionalmente eles não liberam os filhos para casarem. Olha só que maluco. Verbalmente, eles dizem, olha, vai ser feliz, filha, vai ser feliz, filho. Dão presente de casamento, fazem tudo isso, mas emocionalmente, lá no fundo, estão sofrendo de dor. Eles não liberaram. Né? É como se fosse o último corte do cordão umbilical que eles nunca vão fazer. E quando isso acontece, o filho, como a gente está dando exemplo do marido, ele fica emocionalmente preso com a mãe. E aí não dá espaço para se prender, ou melhor, para se conectar emocionalmente, porque ele está preso com a mãe, e agora a proposta é, como ele está preso com a mãe, ele não consegue se conectar com a esposa como deveria, para criar, para gerar uma relação saudável. E aí vão tendo os conflitos, vão tendo os problemas. Então, às vezes, e é muito maluco, porque às vezes este marido ele é crítico, não é pessoal, sabe? Ele não está sendo crítico com você pessoa. É que ele começa a ficar, e não tem consciência disso, irritado consigo, porque uma parte dele quer ficar com você, esposa, ou uma parte da sua esposa quer ficar com seu marido, e outra parte quer ficar com a pessoa com a qual ele está aliançado, sabe? Preso, emaranhado, enrolado, no caso do marido com a mãe. E ele começa a ficar irritado porque ele se sente culpado, porque não está atendendo você, esposa, ele não se sente sendo um bom marido, porque ele é crítico consigo mesmo, lembra? Quem é crítico com os outros é crítico consigo mesmo. Ele não está atendendo as expectativas na cabeça dele da esposa, e de fato não está, e não está atendendo, isso aí é o lado inconsciente, ele não está atendendo as expectativas da mãe, porque emocionalmente ele queria estar ao lado da mãe, protegendo, cuidando, mesmo que mora em outra cidade, mesmo que emocionalmente faltou essa liberação. Aí como que nós fazemos isso? Nós tratamos isso de um modo que não dá para a gente trabalhar na mãe, né? Se é o marido que nos procura para terapia, a gente trata isso para que o marido consiga ressignificar essa relação que ele tem com a mãe, entender qual é o papel dele e se liberar dessa prisão, desse emaranhamento, dessa coesão emocional com a mãe, para que possa agora criar uma conexão genuína com a esposa, de modo que possa entendê-la melhor, de modo que possa perceber que ela foi lá no mercadão, que ela ficou 4 horas cozinhando, fez um prato que nunca tinha feito, sabe? Ter percebido que é um prato novo e elogiar. São uma série de questões que faz com que o marido muitas vezes seja crítico. Então, de novo, gente, lembrem disso, não é pessoal com você.
não é pessoal com você.